Estamos aqui com o projeto Comunhão no Lar, com a reflexão sobre consolação. Para falar de consolação, eu gosto de trazer a passagem do Livro dos Espíritos que fala da lei de progresso. Porque a lei de progresso nos ensina que Deus cria o princípio inteligente, e esse princípio inteligente vai permeando camadas de desenvolvimento, desenvolvendo a sua individuação, e ele vai, então, seguindo a caminhada evolutiva, né? De uma maneira bem resumida e superficial que eu estou trazendo aqui, mas se a gente aprofundar esse assunto, a gente vai entender cada camada, o objetivo dessa camada, até que nos reconhecemos enquanto espíritos, enquanto inteligência, e a partir dessa inteligência nós passamos a ter liberdade de escolha. Então existe toda uma sequência aprofundada para a gente entender como que se dá esse processo evolutivo desde a criação até o estágio em que estamos e os estágios futuros que ainda iremos vivenciar. Mas o que eu trago como um tema que eu acho relevante para entendermos a consolação é justamente porque a lei do progresso nos ensina que, independente do estágio evolutivo que o espírito tem, né, a partir do momento em que ele, como inteligência, começa a vivenciar as experiências de desenvolvimento intelectual e moral, independente do estágio em que ele se encontra, ele sempre tem irmãos, né, ou outros espíritos mais desenvolvidos, que já passaram pelo estágio em que ele está e possuem maior inteligência, maior habilidade, maior capacidade, e há também aqueles que são mais atrasados, né, que precisam ainda aprender mais aquilo que eu já aprendi. Então, eles ainda não vivenciaram todas as estradas que eu vivenciei. E aí, então, a lei do progresso nos ensina que o progresso é lei, né? Portanto, não ficaremos estacionados na nossa caminhada espiritual. Temos o processo da encarnação como meio de desenvolvimento do espírito, e que por mais que a gente escolha fugir da nossa mudança e do nosso crescimento, a providência divina vem nos motivando, né? Nos provocando o sair do lugar que eu estou, porque fomos criados para a capacidade integral de amar, para vivenciar a lei de amor. Então, não tem como fugirmos do destino para o qual fomos criados. E aí, quando a gente traz a lei de sociedade e casa, né, com a lei do progresso, a gente entende que vivemos em sociedade justamente para juntar a parte mais desenvolvida de um, que ensina a falta desse desenvolvimento no outro. Então, eu sempre tenho algo para ensinar para alguém, e eu sempre tenho algo para aprender com alguém, né? Então, na nossa trajetória, vamos sempre identificar aqueles que nos inspiram no nosso desenvolvimento, aqueles que a gente assiste determinados comportamentos e diz, nossa, um dia eu quero ser assim, né? A gente fala muito assim, eu quero ser igual a você quando eu crescer, né? São comportamentos, atitudes, posturas que nos atraem, porque a evolução nos atrai. Porque na nossa consciência espiritual, sabemos que temos que vivenciar essa evolução, né? Então, nós viemos em sociedade para vivenciar as nossas experiências em sociedade, porque essa junção é que nos ajuda a aplicar a nossa inteligência, a exercitar a nossa inteligência e a absorver novas inteligências. O que significa, então, que Deus sempre vai colocar no nosso caminho pessoas que precisam
da nossa ajuda e pessoas que podem nos ajudar. Mas quando a gente entende sobre a necessidade evolutiva, nossa, a gente envolve uma série de necessidades que se resumem em duas capacidades, intelectual e moral. E existem várias formas de desenvolver essas capacidades, essas inteligências, né? Então, se existem várias formas de eu desenvolver, nem sempre a maneira que você vai aprender vai ser na mesma linguagem que eu vou aprender. Então, mesmo que todos nós tenhamos como destino a perfeição, portanto, iremos ter a mesma compreensão da única lei da vida, que é a lei divina, a lei de amor, ou seja, todos nós vamos aprender a mesma coisa, a forma se diferencia. Porque Deus respeita a nossa capacidade e a nossa linguagem de raciocínio. E essa linguagem é muito individual, porque a partir do momento que o espírito possui liberdade de escolha, sempre que ele faz uma escolha, ele personaliza o caminho dele. O ponto de partida é o mesmo, né? Simples e ignorante. O ponto de chegada é o mesmo, que é a perfeição. Mas a linguagem de cada espírito é particular a cada um. Mesmo dentre os espíritos já purificados e aperfeiçoados, cada um possui a sua individuação, que foi construída pela estrada individual de cada um. Então, por mais que a gente compartilhe uns com os outros experiências semelhantes, histórias semelhantes, tenhamos estudado na mesma escola, tido o mesmo professor, ou tido o mesmo pai, a mesma mãe, nossas histórias não são iguais, né? Justamente porque vai se personalizando na nossa escolha e construindo uma linguagem. Então, os nossos aprendizados também são particulares, a capacidade e a linguagem de cada um. Então, Deus vai promover para você um ensinamento X e vai promover para mim um ensinamento X, o mesmo ensinamento. Mas a forma que Deus vai promover esse aprendizado seu vai ser diferente da forma que Ele vai desenvolver o meu aprendizado. Além de que estamos em estágios diferentes, evolutivos. Por mais que estejamos no mesmo planeta, numa mesma morada, né? Encarnados no planeta Terra, que atrai espíritos semelhantes, possuímos diferenças de progressos já adquiridos. Então, se eu comparar as minhas capacidades com as suas, eu vou identificar que você possui fortalezas que eu ainda não tenho, que você possui maturidades que eu ainda não tenho, mas que eu também possuo maturidades que você não tem. Por isso aquela fala julgadora do outro, né? Nossa, mas eu jamais faria isso, não é justa. Realmente, você tem essa segurança de que você jamais faria isso, porque a sua estrada já te trouxe essa maturação, o que não significa que você nunca fez. Ah, não, mas eu não me lembro de ter feito nessa vida. Mas para que você tenha a maturidade que você tem hoje, talvez você tenha sim feito. Talvez. Porque para aprender, não necessariamente a gente precisa errar, né? Senão a gente teria que cometer todos os erros para poder aprender sobre a lei divina. Mas cada um, então, possui estradas diferentes e bagagens diferentes. Então, enquanto eu estou julgando o outro que, nossa, eu jamais faria isso, o outro também jamais faria coisas que eu faço, que eu ainda farei, né? Então, a história de cada um. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com a consolação? É porque, como estamos no processo de desenvolvimento, temos dúvidas, temos ignorâncias e cometemos equívocos e respondemos por eles. Precisamos lidar com as consequências desses equívocos. E aí, essas consequências nos geram dor,
Além disso, existem experiências que eu preciso vivenciar que vão vir provocar em mim reflexões que são necessárias para o meu crescimento, me gerando desconforto. Então, estamos sempre lutando para desconstruir uma parte de nós, que é a parte ignorante, é a parte atrasada, viciosa, e estamos também sempre nos esforçando para construir em nós novas capacidades, para adotarmos uma nova conduta e assim crescermos, né? Então, se a gente for lembrar de como éramos há 10 anos atrás, é comum que a gente não se identifique mais daquela maneira, né? Que a gente diga, nossa, eu mudei muito. Foi fruto de muito esforço. Se a gente for lembrar todas as situações que a gente vivenciou, que foi provocando essa mudança na gente, nós vamos rir sozinhos, lembrando, nós vamos nos emocionar, chorar por vezes, porque é uma estrada de muito esforço. E aí vem a importância da consolação. O papel da consolação na nossa vida não é tirar de nós a responsabilidade daquilo que temos responsabilidade. Não. O papel da consolação também não é nos livrar da conscientização que precisamos ter sobre quem somos, sobre as nossas verdades e sobre os deveres que temos a cumprir. Não, esse não é o papel da consolação. Não é papel da consolação também limitar, né? Ou seja, não, deixa que eu te salvo e você não precisa ter esforços, porque eu acabo paralisando o crescimento do espírito. Mas a consolação vem como um instrumento de reerguer o espírito, de fazê-lo perceber que ele tem força, que ele é capaz, que ele tem luz, ele tem virtudes. Por mais que ele tenha fragilidades e ignorâncias, ele não tem somente fragilidades e ignorâncias. Ele já tem virtudes desenvolvidas. A consolação vem nos fazer lembrar das nossas capacidades e da justiça divina com a gente, né? Que por mais que esteja difícil e estejamos nos sentindo sem esperança ou sem força, não estejamos encontrando respostas, a verdade é que o que eu estou vivendo eu sou capaz de viver. Porque Deus providencia na minha trajetória educativa aquilo que vai gerar resultado, né? E o resultado vem da minha capacidade de lidar com aquilo. O que não significa que eu tenho maestria no assunto, porque o domínio de lidar com determinada situação vai vir a partir do aprendizado. Então, inicialmente, eu não sei lidar, né? Eu estou lidando agora com uma situação nova, com um aprendizado novo que Deus quer que eu adquira. Eu sinto medo, eu erro, eu acho que não sou capaz, mas, na verdade, Deus não colocaria esse dever de casa na minha vida se eu não estivesse pronto para ele. Mas esse dever de casa vem, não no sentido de, olha, meu filho, como você domina, faça esse dever de casa. Não, esse dever de casa vem como proposta educativa, né? Ou seja, olha, meu filho, legal, você está indo bem, você está entendendo, show, parabéns. Agora vamos para um novo aprendizado. Aí ele vem e traz algo novo. E aí a gente vive um turbilhão de emoções e reflexões e tentativas comportamentais até que a gente consegue compreender e adquirir essa maturação. Então, a consolação tem uma riqueza na nossa vida tremenda, porque existe muito
esclarecimento já passado para todos nós sobre a justiça divina, sobre o amor divino, sobre a fé, sobre a força, sobre a coragem, mas trata de linguagens que ainda não dominamos, né? Então a gente precisa trabalhar realmente no raciocínio e na fé, né? A fé raciocinada. Entender esse amor divino, mas compreendendo. Durante isso, há os desgastes. E quando vem alguém que também passa pelo que eu passo, né? E aí eu não estou nem me referindo a experiências específicas, mas a emoções, e me faz entender que eu consigo, é de uma salvação tremenda. Porque é uma atitude de um espírito que, pelas oportunidades da sua trajetória, está mais fortalecido que eu nesse setor, né, que está me fragilizando, e consegue utilizar da inteligência adquirida por ele para me ajudar a adquirir essa inteligência. Essa é a proposta da lei de amor. Servir. Às vezes a gente se considera um ser humano bom porque a gente não está aí cometendo crimes conforme a lei do mundo, né? Se levanta, cumpre com as nossas tarefas, trata as pessoas com educação, frequenta uma casa religiosa, se alimenta bem. A gente fala, nossa, eu sou, viu, né, pai? Sou um bom filho, hein? Minha vaga no céu aí tá reservada. E, na verdade, isso não tem nada a ver com a lei de amor. O amor está em servir. Servir às nossas necessidades, não aos interesses egoístas nossos, mas servir às nossas necessidades, contribuindo com o nosso crescimento, com o encontro ao destino, né, para o qual fomos criados, e contribuindo com o crescimento do outro. Então, fica a reflexão sobre como estamos lidando com a diferença que temos com aqueles que convivem com a gente. Porque é gostoso a gente usufruir daquele que nos motiva, que nos ensina, que nos inspira. Mas quem está podendo contar comigo para isso? Quem eu estou consolando? Quando eu estou consolando? Porque senão eu estou me enganando, achando que eu sou um homem de bem, uma pessoa boa. Por quê? Porque não está gritando, porque não está batendo, porque não está... Mas e o bem? E a benevolência? E o amor? E Deus nos chama para essa prática, não é em grandes momentos, não é uma vez por semana, não é num evento, não, é agora aqui, ó, no dia a dia, na relação humana. Por isso a lei da sociedade é interessante assim pra gente, a lei de sociedade, que é citada no Livro dos Espíritos, né? Se complementa muito ali com a lei do progresso. Porque o que é o progresso? Nos levar à integração com a lei de amor. E o que é a lei de sociedade? Vivenciarmos isso uns com os outros. Então fica o convite para que a gente reflita sobre qual a minha relação com a atitude de consolar, de dar força, de revitalizar aqueles que Deus coloca na minha vida, mais fragilizados ou mais incapacitados, menos habilidosos. Por quê? O que eu estou fazendo com isso? Né? Eu vou ser o irmão mais velho que humilha ou eu vou ser o irmão mais velho que ensina, que motiva? E aí, quando eu falo irmão mais velho,
eu estou usando mais uma analogia de nesse setor eu domino mais, porque como estamos numa mesma escola, temos uma semelhança de idade moral, né? E aí, como eu disse já, embora eu me sinta mais velho que meu irmão em determinado setor da vida, em outro setor da vida eu vou me sentir mais novo, muito natural. Então, que consigamos assistir a nós mesmos nessa relação e perceber quais as oportunidades de consolação estamos aproveitando para exercitar a prática do amor, do servir, que é o que nós estamos buscando entender e se integrar, e quantas vezes eu estou negando essa oportunidade.